Olá, tudo bem? Vamos lá, continuando os nossos estudos. Hoje nós estamos na aula 31 e a aula 31, o título da nossa aula é Como pai, aprendi sobre os malefícios da comparação e os seus impactos negativos na vida dos nossos filhos. Então, esse capítulo ele está falando como é quando eu comparo o ponto negativo da comparação. Só que é interessante que a gente tem como base a palavra de Deus. E aí ele pega o Salmo 139 no versículo 14. Olha o que diz Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo, salmista falando, olha a convicção desse salmista, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com toda convicção. O salmista aqui, ele está afirmando, o Senhor me fez de uma forma maravilhosa. Então nós precisamos entender que os nossos filhos são únicos. Nós precisamos declarar esse Salmo 139 sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa vida. Uma vez que nós entendemos isso e que nós reconhecemos que Deus nos criou de uma forma maravilhosa, que Deus nos criou de uma forma única, nós estamos prontos para enfrentar a vida aí fora. Só que o que acontece? Essa nossa natureza humana caída, é inevitável que muitas vezes a comparação vem. E pior ainda, quando eu e você, que somos autoridade na vida dos nossos filhos, pela ignorância, pela falta de sabedoria e talvez mesmo por não entender, a gente acaba comparando. A gente acaba comparando um filho com o outro, a gente acaba comparando um filho com o outro de outra família, ou com um primo, ou com um amigo, mesmo dentro do seu coração. Você pode falar ali, às vezes eu não coloco isso para fora, mas a forma como isso entra no seu coração, as suas atitudes ditam isso para o seu filho. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado. Por que, Lia? O que o livro nos apresenta? Ele fala o seguinte: a comparação, ela diminui a autoestima. Em vez de você se sentir bem e você se sentir, eu sou diferente, eu tenho essa habilidade diferente, eu me comporto de forma diferente, a pessoa que é autoridade sobre a sua vida te comparando, você começa a colocar isso como algo negativo. E na verdade, aquilo que você carrega, aquilo que é específico seu, deveria ser valorizado. Entende como que funciona? Te faz esquecer que você é único. A comparação te faz esquecer, porque você começa a comparar e você acha que você tem que ser como o outro, ou ter a habilidade do outro, ou agir, ou falar, ou se portar como o outro fala. E aí você acaba pensando, não tenho a minha personalidade, o meu jeito de ser, quem eu sou. É claro que quando a gente fala sobre personalidade, sobre o jeito de ser, nós também precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente quer reforçar um aspecto negativo, síndrome de Gabriela. Então esquece isso de ficar falando, porque é temperamental, porque é nervoso. Não, nós estamos falando aqui sobre você ressaltar a identidade do seu filho, da criação, de como Deus fez. Você acha mesmo que Deus iria fazer alguém para ser vergonha ou para agir de forma impetuosa? Não, não é isso. Acontece que a natureza adâmica caída é muitas vezes aquilo que vem sobressaindo. Então cabe a nós, pais, encontrarmos aquela essência e profetizarmos na vida do nosso filho e trazer isso à existência através do que, Lia? Através de palavra, através da presença, de você estar junto. Quando você faz essa comparação, você está ignorando as habilidades e os talentos do seu filho. Então, como pai, o que você precisa fazer? Identifica o talento e o potencial. Talvez, nós já falamos sobre isso, o potencial do seu filho e da sua filha é na área artística, é na área da música, é na área do teatro, e aí muitas vezes a gente, por um preconceito, a gente começa a desvalorizar isso e a gente cria aquele conceito daquilo que eu acho que é o melhor. Não, é melhor ele estudar para ele ser um engenheiro, um médico, um
arquiteto, e na verdade quando ele vai fluir e ser feliz naquela característica do que Deus colocou para a vida dele. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Você precisa nutrir as qualidades e os talentos do teu filho adequadamente. Como seria adequadamente, Lia? À luz da palavra, o talento e o dom que o seu filho possui, porque todos nós possuímos, deve ser usado para a honra e glória do Senhor. Não é para afastá-lo da presença do Senhor, é para ser usado, é para ser multiplicado, é para ser impactado na vida dele e na vida de outras pessoas. Então você apoia aquilo que você percebe no seu filho, na sua filha, que é algo específico dele. Valorize os seus esforços. Ninguém é igual a ninguém. Então, um filho, às vezes, se destaca em determinada área e vai bem no sentido escolar, enquanto o outro já não tem aquele mesmo resultado, mas ele se esforça. Você, como pai, você precisa valorizar. Aquele que tem facilidade para tirar 9, 10, que lindo, que maravilhoso, mas e aquele que tem a capacidade e o esforço para tirar de estar ali na média, o seu 6, o seu 7, um 8 é suado? Valorize. Você sabe que tudo isso depois será passageiro. É claro que você tem que incentivar, motivar, sempre ir além. Você pode, você consegue. Só que valoriza seus pequenos resultados, aquilo que ele está fazendo. Constrói essa autoestima através de palavras, através de reconhecimento, confiança, encoraja ele a explorar, encoraja a tua filha a explorar essa habilidade. Se você percebe que tem um talento, você precisa explorar isso. Talvez é na fala, você fala, e desde pequeno já é comunicativo, fala com tanta maestria, então você precisa incentivar isso. De que forma? Com bons livros, com bons filmes, com bons assuntos para serem discutidos. Não perca tempo com o material que realmente não vai levar a lugar nenhum. A comparação, ele encerra dizendo, a comparação mata a criatividade e a comparação é o ladrão da alegria. Então vamos meditar sobre isso. Essa é a aula 31. Continuando, a aula 32, e o que diz a nossa aula 32? O título da nossa aula 32. Como pai, aprendi a auxiliar meus filhos a descobrir o propósito de suas vidas. Então, olha que forte, que chamado que eu e você temos, né? Ajudar os nossos filhos a descobrir o propósito de suas vidas. Uma vida sem propósito não é uma vida plena. O propósito é aquilo que dá sentido a tudo que fazemos. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a questão da identidade, daquilo que o seu filho carrega, o talento que ele tem, aquilo que é específico da vida da tua filha. Aí logo agora na aula 32 ele vai falar sobre o propósito, aquilo que ele carrega, aquilo que é nato da sua filha, que você percebe, provavelmente isso daí vai ser canalizado para aquilo que ela vai utilizar, no propósito. Qual que foi a intenção do Senhor colocar esse dom e esse talento na vida do seu filho e na vida da sua filha, para que esse dom e esse talento possa ser usado com eficiência, com maestria. Isaías 26:3 diz o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha que promessa maravilhosa que está no livro de Isaías. Diz assim, que o Senhor vai nos guardar em paz. Aquele que confia no Senhor. O Senhor vai guardar os nossos propósitos, aquilo que nós vamos fazer, Ele vai nos guardar em paz, porque nós confiamos no Senhor. Então aqui já tem uma tarefa para mim e para você, pai, levar o nosso filho a confiar no Senhor. Quando você trabalhou com o seu filho o Salmo 139 e você trouxe à tona, meu filho, a forma linda como você foi gerado, a forma maravilhosa como você foi criado, continuando no Salmo 139, você vai ver que Deus tem um propósito para você, que Deus te fez assim com um propósito, tanto na sua forma física como na sua forma emocional, espiritual de ser.
tem um propósito em tudo isso. Olha o que ele diz aqui no versículo 16. No versículo 17, na verdade. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Nós podemos colocar aqui, como são preciosos para mim os seus planos, ó Deus, aquilo que o Senhor pensa, como eu valorizo isso, como é grande a soma deles. Se eu fosse contar tudo aquilo que o Senhor pensa a meu respeito, e se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Olha como o salmista coloca. O salmista, ele afirma, ele traz a lembrança. Eu sei, ó Deus, os planos que o Senhor tem a meu respeito. E talvez, muitas vezes, o nosso filho, dependendo da fase que ele está, principalmente nessa transição da infância para a adolescência, da adolescência para a sua vida jovem, adulta, são os momentos onde as crises começam. E é por isso que eu e você, pai, precisamos ficar atento, porque nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos, tem propósito, a sua vida vale a pena, tem propósito na sua vida, naquilo que você vai fazer. E geralmente o nosso propósito sempre vai ser desaguar na vida de alguém. Tudo aquilo que eu carrego não é só para mim, é para eu poder tocar na vida de alguém, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, aonde o Senhor vai me colocar profissionalmente. Você precisa mostrar para o seu filho, para sua filha, o propósito que ele tem em carregar tudo isso. A forma como ele sorri, a forma como ele se senta, a forma como ele se levanta, a forma como ele fala, a forma como ele desenha, a forma como ele toca, a entrega que ele tem. Você, pai, você, mãe, precisa valorizar. E aí ele conta um testemunho dele, né, o pastor Josué Gonçalves, que o seu filho Douglas trabalhava junto com ele. E Douglas chegou para o pai e falou: pai, eu não quero mais, não vou estar mais com você aqui na empresa, na firma. Eu quero seguir a minha vida, o meu pastoreio, o meu chamado, aquilo que o Senhor tem me chamado. E eu adorei o que o pastor falou para ele. Meu filho, o que gera em você alegria? Sabe, eu não estou preocupada com a performance do meu filho, com a sua carreira profissional, com aquilo que ele vai ser. Eu estou preocupada, sim, o que gera em você alegria? E eu também não estou falando de ficar à toa, de não fazer nada. Eu estou falando o que gera em você alegria, qual que é o propósito? É tocar, é ministrar, é cantar, é estar com pessoas, é cortar, é ver sangue fluindo. O que é que gera em você em alegria quando você pega alguma coisa? É na área esportista? Eu tenho isso aqui dentro da minha casa. Vivi isso agora recentemente conversando com meu filho. Às vezes a fase da vida não é a melhor, principalmente nessa questão esportista. E aí eu tive essa conversa, exatamente isso com meu filho. Meu filho, mas o que você quer? Porque nós estamos nesse sonho através do esporte para a sua vida, porque a gente acredita que é isso que você quer, mas você que vai ter que nos falar. E ele falou: não, é isso que eu quero ir até o fim, mesmo não estando na melhor fase agora, eu quero ir. Então, cabe a mim e ao pai falar: ok, então vai com tudo, nós confiamos, você tem o talento, você está exercitando, vai para cima que você vai conquistar aquilo que você está batalhando, e não tirar da cabeça. Uma coisa que eu falei, eu quero compartilhar aqui, é que não existe plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Se esse é o desejo que está no seu coração, e é claro, a sua vida está alinhada com o que o Senhor tem para a sua vida, então é isso que Deus quer. Deus quer te usar aí, dentro de um campo, dentro de uma sala de aula, na sua família, no meio que você está. E aí você, pai, tem que trazer isso, tem que acender esse fogo, sabe, na vida do seu filho. E só você, pai e mãe, é que pode fazer isso na vida do seu filho. Não espere que outra pessoa vá fazer, sabe? Você, pai, você, mãe, se posiciona. A tua palavra tem poder. Quando você fala para o seu filho, você pode ir além, usa essa ferramenta, faça isso. Você pode, faz toda a diferença. E aí, ele fala que o filho dele rompeu, e hoje muita gente aí conhece o Douglas do Jesus Cop, né? Que talento, que
força, quantas vidas estão sendo impactadas através desse ministério Jesus Cop. Então, é isso. Esse é o nosso papel. Você tem que viver uma vida que vale a pena. E você precisa incentivar isso no seu filho. Você precisa viver uma vida, meu filho, que vale a pena na escola, na sua juventude, na faculdade. Você precisa sentir isso. E, de novo, ele vem reforçando. Observa os interesses do teu filho. Observa aquilo que ele gosta, às vezes aquilo que ele gosta de ler, se ele gosta mais de política, se ele gosta de filosofia. Envolve ele, se gosta na área de filosofia, envolve ele com uma teologia boa, de base, sabe? Incentiva, tá tudo bem. Se ele quiser seguir a sua vida ministerial, é uma bênção. Se ele quiser seguir a sua vida profissional, é uma bênção. Na área da medicina, na área da arquitetura, na área da matemática, na área da biologia, se ele quer ser farmacêutico, tá tudo bem. Você precisa entender o que é que ele quer. O que é que gera nele essa alegria? Seja exemplo. Você precisa ser exemplo dentro da sua casa, naquilo que você faz. Ah, Elia, mas eu sou dona de casa. Que lindo, que tremendo. Você vai fazer isso com excelência, porque você está no centro da vontade do Senhor. Tudo que Deus tem para a sua vida é ser uma dona de casa, e você vai mostrar para o seu filho que ser uma dona de casa, ser uma mãe, ser uma administradora do lar tem todo o seu poder, a sua vantagem em tudo isso, porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, uma vida com propósito. Então ele fala, seja persistente, seja resiliente, traz isso, gera no seu filho curiosidade em cima do tema que ele gosta, daquilo que você, percebe que é a aptidão dele. Ofereça um suporte emocional, porque muitas vezes vai estar passando por um momento da vida que não é bom, então você ofereça suporte. Às vezes precisa sim, já falamos sobre isso, de um psicólogo, às vezes precisa sim de uma terapia, de um aconselhamento com profissionais que você confia, que são profissionais realmente que vai impulsionar o seu filho a viver aquilo que ele tem que viver. Estimulando de novo, ele fala sobre a criatividade, o pensamento crítico, gera para o seu filho um ambiente seguro, onde ele possa vir, onde ele possa falar, onde ele pode desabafar. Essa questão do ambiente seguro, nós já falamos também outras vezes, sabe? O seu filho precisa perceber que ele vai chegar para falar com você e tá tudo bem. Se ele falar, mãe, agora eu não quero mais, eu desisti, eu estava estudando para ser um advogado, mas não é o que eu quero. Eu quero ser um professor. Eu estava estudando para ser um médico, mas não é o que eu quero. Eu quero ser enfermeiro. E tá tudo bem. Ou eu não quero seguir isso daí, eu quero me dedicar ao basquete. E tá tudo bem. Deixa o seu filho ser feliz naquilo que o Senhor tem preparado para ele. Então, a nossa escolha para o nosso filho não é o melhor. O melhor é o que Deus já preparou para ele. E é isso. E o nosso último capítulo de hoje é o capítulo 33. E ele fala o seguinte: como pai, aprendi a cultivar nos meus filhos a consciência de quem eles são. Então, nós falamos isso. Olha, esse capítulo 31, 32 e 33, ele está riquíssimo. Então, eu preciso cultivar no meu filho quem ele é. Qual que é a melhor forma, Lia, para eu fazer isso? Na palavra. Porque quem criou você e o seu filho foi o Deus Todo-Poderoso. E quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, ele determinou ali quem é que você é, qual que é a sua função, o que é que você vai fazer. Então o homem foi chamado, o seu filho homem foi chamado para governar. Então você vai falar para ele, você é o homem, você é cabeça, você foi chamado para influenciar, você foi chamado para, trazer a diferença aqui dentro da sua casa, na nossa família, aonde Deus tem te colocado. Não se contente com o que o mundo tem falado para você e nem com o que as circunstâncias estão ditando para você. Você não é, muitas vezes, o erro que você cometeu, a falha que você fez, o caminho por onde você andou. Você não é isso. Você é o que a Bíblia diz que você é, a identidade que existe dentro de você. E para você que tem uma filha mulher,
trabalha na sua filha o que a Bíblia diz sobre ela. Nós, mulheres, nós somos auxiliadora, nós somos idônea. O Senhor nos fez com esse papel de auxiliar a nossa casa, auxiliar o nosso marido, auxiliar o nosso filho, auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor com idoneidade, você sabe, fazendo isso com excelência, fazendo isso com ciência do que você está fazendo. A sua casa, você é capaz de transformar a sua casa com o seu posicionamento. Quando você tem essa identidade de quem você é. Mas Lia, eu não me sinto assim. Eu não preciso sentir. Esquece isso, essa teoria que o mundo coloca, que você precisa sentir e aquilo que você sente é o que você é. Não, eu e você não somos assim. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia nos garante, é a palavra do Senhor. É você pegar o seu Criador. Como é que eu aprendo a usar tudo aquilo que o celular tem ou tudo aquilo que o meu computador pode fornecer? Lendo o manual. Quem criou é quem sabe. Quem te criou é quem sabe realmente a respeito de você. Muitas vezes o ambiente que você cresceu, as coisas que você ouviu, distorceu o seu eu, o seu caráter, a sua imagem. E muitas vezes você está fazendo a mesma coisa com o seu filho. Então, primeiro, cuide de você, porque a partir do momento que você tiver a sua identidade bem definida, você homem, você pai, você mãe, você mulher, você é capaz de fazer isso naquele que está próximo a você. E quem é este que está próximo a você? A começar nos nossos filhos. Então meu filho precisa ver em mim que eu sei quem eu sou. Não estou falando que não tem dia ruim, não estou falando que não tem dia de choro, não estou falando que não tem dia de angústia. Tem. Isso não me define. O que me define é saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele está comigo. Estude o Salmo 139 desse salmista. Haja como esse salmista. Ele começa falando no Salmo, sabendo que Deus está com ele. Ele fala em todos os momentos. Às vezes quando você está na escuridão, às vezes quando você está na luz, o Senhor está com você. Isso faz toda a diferença. Saber quem está com você, o seu Criador. Saber o que o seu Criador diz de você, não é aquilo que muitas vezes você está fazendo, mas é o que Ele diz de você. Ele diz que você é filho, Ele diz que você é vencedor, Ele diz que você é próspero. Você começa a profetizar e isso vai gerando no seu filho a ação, a forma como ele se vê. Porque muitas vezes nós não sabemos o que os nossos filhos estão ouvindo na escola, na sala de aula, com outros colegas, com filmes, com vídeos. Nós não sabemos tanta lixarada que vai entrando na vida dos nossos filhos. E qual é a boca que vai falar para ele realmente a verdade? A sua boca, a minha boca. Então ele coloca aqui. Quem tem clareza da sua identidade jamais é vencido por qualquer tipo de complexo. Eu sei quem eu sou. E muitas vezes eu sei quem eu sou, mas eu tenho um complexo de estar um pouco fora do peso, com o cabelo um pouco, do jeito que eu não gosto, com a pele do jeito que eu não gosto. Isto não define. Isso tudo vai mudar e vai ser passageiro. Aquilo que define é o que eu sei quem eu sou. Sabe, eu sei quem eu sou, aquilo que eu carrego dentro de mim. E as outras coisas a gente vai ajustando, é passageiro, vai ter mudança. Eu não posso absorver isso porque hoje o meu cabelo não tá bom, a minha pele não tá boa, eu sou feia, eu sou, colocada de escanteio. Não, você não é. Você não é, você é uma bênção, você é linda, você é perfeita, porque assim foi a forma como Deus te fez. Então, afirma a identidade do seu filho, valide o seu filho, encoraje o seu filho, celebre a diversidade, aquilo que ele tem diferente do outro, não fica celebrando o outro, o que está lá fora, celebra aquilo que o seu filho e a sua filha carregue, de acordo com o que a palavra diz. Cultive valores sólidos, valores inegociáveis. Não negocie aquilo que é inegociável.
fomente a autenticidade, sabe? Cada um é cada um tem a risada de um jeito, o sorriso de um jeito, o olhar de um jeito, mexer da mão de um jeito, sabe? Valorize isso daí, nem todo mundo precisa rir, sabe? Não, cada um tem o seu jeito e eu preciso valorizar isso. Ofereça apoio incondicional. Mesmo nos momentos difíceis, nas crises, você está ali, ao lado, trazendo luz. E estimule ele na resolução de problemas. Eu só vou entender que é um problema, que está errado, quando eu tiver conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é correto. Como é que eu vou fazer isso? Aqui na palavra. O que eu quero deixar para vocês desses 3 estudos? Estude o Salmo 139 e eu tenho certeza que você vai ser edificado e você vai poder edificar todos aqueles ao seu redor. É sempre muito bom estar com vocês.